O dentista hoje, ele se formou. Qual é a responsabilidade fiscal, tributária que ele tem? Uma coisa eu já falo para vocês, não é possível fazer um livro caixa negativo porque é ilegal. Nem a Receita Federal jamais vai acreditar em você se você disser que seu consultório dá prejuízo. O problema de CPJ logo é que você tem uma série de impostos e de custos fixos, inclusive de contabilidade. Acabou a questão, não tem apelação. Você vai pagar imposto e você vai pagar com multa, correção e ainda tem mais. Turma, estamos aqui com Luiz Rogério Duarte, um querido amigo, implantodontista de mão cheia, reconhecidíssimo mundialmente, e está aqui conosco para compartilhar um pouco da sua vasta experiência ao longo de quantos anos de consultório, Roger? 34. 34 anos de consultório. E eu fiz o convite direto ao Luiz para estar aqui conosco para compartilhar um pouco da sua experiência, principalmente voltado a questões tributárias. E como bons empresários e bons executores e curiosos das informações e questionadores das contabilidades, queria trazer aqui um ponto de vista para a gente discutir sobre o dentista hoje, ele se formou. Qual é a responsabilidade fiscal, tributária que ele tem? Essa é uma ótima pergunta, porque é a forma de você ser cidadão. Porque é engraçado que eu posso me remeter à minha própria experiência, Adriano, porque quando eu abri o primeiro mês, o cara chegou lá para me cobrar o condomínio, eu não tinha dinheiro para pagar. Aí tive que ligar para o patrocinador, meu pai tem que pagar o negócio aqui. Aí depois ele me veio com um pagamento de INSS, depois com o negócio de inscrição do ISS. Eu digo, meu Deus, a gente só vai pagar nesse treco? O início foi assim. De maneira objetiva, o dentista ele tem livro caixa, que é um caminho para ele. Ele pode ser pessoa física, ele pode ser pessoa jurídica, que se divide em simples nacional, lucro presumido e lucro real. Então, a gente tem uma série de nomes, nomenclaturas para quem não tem afinidade, por exemplo, como um carnê-leão, como diversos itens que não é comum e a gente não é formado e não tem isso dentro da nossa graduação. Não tem. Infelizmente. Exatamente. Mas queria que você compartilhasse aqui um pouco, Roger, de maneira objetiva mesmo, o que você entende como cada fator desse e qual a vantagem da gente usar o livro caixa. Queria dar uma ênfase nisso, que eu sei que é uma maneira que nós temos para fazer reduções tributárias de maneira legal, objetiva, e que de fato a gente pode contribuir com os nossos colegas aqui para a gente entender um pouco desse cenário. Então, o dentista se formou, carnê-leão, o que ele tem que fazer? Procurar uma contabilidade. Vamos de maneira objetiva fazer um passo a passo para ele e as possibilidades. De maneira objetiva. Começou a faturar, vai começar pela pessoa física. Então tem que ter na cabeça que tudo que entra no consultório é receita e as coisas que você compra ou que você paga durante o mês para poder manter ele aberto são despesas. Então você vai colocar no livro razão de um lado o que entrou, do outro lado o que saiu, e esse encontro de contas é que vai ser o livro caixa. O resultado dele não pode ser negativo, porque é ilegal, ele tem que ser sempre positivo, mas existem formas de você equilibrá-lo para que ele tenha uma pouca diferença, ou que ele esteja muito próximo do zero, para que você pague o mínimo de imposto. Então é isso que nós vamos buscar, através da pessoa física. O excedente disso, nota fiscal. Por quê? Porque a tributação é menor na pessoa jurídica. Perfeito. E aí quando você somar as duas coisas, você vai ver quanto você deixou de pagar de imposto, o que quer dizer o quê? Que o dinheiro já está no seu bolso. Perfeito. Isso quer dizer, então, que o dentista, uma vez que ele tem a possibilidade de fazer o livro caixa, ele tem que ter atuação na pessoa física e também uma atuação na pessoa jurídica. Ou seja, uma vez que você iguala o ponto de eixos de faturamento bruto com as despesas, nós temos que automaticamente, a partir do excedente disso, gerar uma nota também. Porém, em vez de fazer isso na pessoa física com a tributação muito maior, nós fazemos isso na pessoa jurídica. Que vai pagar muito menos imposto. Perfeito. Simples assim. Então, hoje, a nível de pessoa física, se eu ainda não tenho esse excedente, qual seria o caminho hoje e as responsabilidades que eu tenho obrigatoriamente para fazer isso? Eu tenho que pagar algum carnê-leão? Eu tenho que pagar o quê? Você tem que pagar o INSS, 20% do teto da receita, né, que é 8 mil e poucos reais. Você vai pagar o ISS, né, da prefeitura, que é anual. No nosso caso, hoje em dia, é anual. Estão querendo mudar, mas hoje a gente paga uma taxa fixa. Hoje em 2025, exatamente. Perfeito. Quem tem clínica e tiver muitos profissionais, aquele chama de multiprofissional, é que paga 2% sobre o faturamento. Mas é diferente, é mais comum dos médicos, né, pagarem dessa forma. Bom, o que eu esteja lembrando, esses são os principais. Né? E em cima disso tudo, o imposto de renda, né, que é o tal do leão que vem no fim do ano. Então, mas eu insisto
que pagar imposto de renda não é nenhum bicho de sete cabeças, e existem formas de você pagar menos em cima desse equilíbrio do livro caixa, da pessoa física, e pagar imposto não necessariamente digamos assim, uma coisa ruim para o dentista, porque ele aparece, ele tem um consultório documentado, que você provavelmente vai ter acesso a muitas linhas de crédito que você jamais imaginou se você aparecer. Quando você não tem um bom profissional contabilista, né, ou um contador, como todo mundo chama, para poder te orientar corretamente, ou fala aquela linguagem que ninguém consegue entender, porque é a linguagem tributária, que é muito difícil, e o Brasil... Grego para dentista. E tem outro problema, né, que muda muito. Exato. Né, no Brasil muda... uma vez eu vi uma estatística que mudava em torno de 16 a 18 vezes por mês, essas regras e tarifas e alíquotas, e a gente também está sujeito a isso. Perfeito. Inclusive, na temática de hoje de livro caixa, a gente está aqui em 2025, sabendo que em 2026 tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Ou seja, vamos entender o sistema, entender as vantagens e as desvantagens desse uso para redução tributária e entender se isso vale a pena para a sua situação, no final das contas. Isso é verdade. Bom, a gente pode começar pensando o seguinte, nós temos dois tipos de regimes, ou você é pessoa física, ou você é pessoa jurídica, e é muito importante entender que um dentista que está começando carreira, normalmente ele pergunta, e aí, eu tenho que ser PJ logo? O problema de ser PJ logo é que você tem uma série de impostos e de custos fixos, inclusive de contabilidade, no momento que o seu faturamento é muito baixo. Então, eu não recomendo para quem começa logo já ir diretamente para a pessoa jurídica. Quando você está na pessoa física, você tem um outro problema que é uma tributação maior. Então, você já deve ter ouvido falar numa famosa alíquota chamada de 27,5%. Pronto, essa alíquota de 27,5%, o que é? Na verdade, a gente tem que entender que não é que você vai pagar 27,5% sempre, é que você vai pagar 27,5% quando você alcançar um valor X estabelecido pela Receita, que obrigatoriamente você tem que pagar essa alíquota. Então, vamos relacionar isso, por exemplo, com o INSS. O salário previdência, né, que vocês colocarem aí na internet, salário previdência, quanto custa hoje? Eu não estou lembrado direito, mas é 8.000, não sei se é 8.300 alguma coisa, mais ou menos por aí, mas depois vocês averiguam aí o número correto. Tem uma lei que diz o seguinte, nós somos autônomos, mas para fins tributários nós somos contribuintes individuais. Perfeito. É isso que está lá no Código da Receita do Imposto de Renda. Então, quando você atinge este limite, você obrigatoriamente tem que pagar 20% para o INSS, recolher 20% do INSS. É obrigatório, não é facultativo. Muita gente não sabe disso, e isso já pegou... Você lembra de uma operação que teve em 2013, que pegou vários dentistas na Bahia, teve uma operação, eu esqueci o nome da operação, mas pegou 2.500 dentistas e todos foram notificados e tiveram irregulares que recolher. Na época, eu conheço colegas que pagaram, por exemplo, veja, em 2013, R$90 mil. Se a gente fizer a atualização disso, não sei exatamente quanto nós estamos falando, mas acredito eu que passa uma boa bolada. Para a classe média, é uma coisa que faz diferença. Então, qual é a manha do livro caixa? É você tentar reduzir isso de forma legal. Então, você tem despesa de um lado e você tem receita do outro. Uma coisa eu já falo para vocês, não é possível fazer um livro caixa negativo porque é ilegal. Nem a Receita Federal jamais vai acreditar em você se você disser que seu consultório dá prejuízo. Isso não existe. Então, e também, já vou me antecipando, por uma questão até de experiência de formação, eu não recomendo a sonegação. Né? Porque o problema da sonegação hoje é que, a partir do momento que a Receita avançou muito em informática e recursos tecnológicos, a chance de você ser pego é muito grande. E aí não vale a pena. As multas são pesadas, isso pode desarrumar a carreira de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Então eu não recomendo de forma alguma. E fora também, até complementando o que você está trazendo, Roger, eu acho que um ponto bem legal da gente compartilhar aqui é que quando o dentista pratica esse hábito comum, muitas vezes, do caixa 1 e caixa 2, vamos chamar assim, a gente tem um problema também que a partir do momento que você cria a sua rampagem de ascensão e oportunidade de crescimento, você fecha muitas portas para o seu próprio crescimento quando você está ilegal. Perfeito. Isso muito bem colocado. Partilhado junto à vantagem junto ao banco,
vantagens que você tem para poder comprar legalmente as coisas declaradas. Isso, E perfeito. que naturalmente muitas vezes você tem a obrigação disso acontecer. Então existe essa possibilidade que muitas pessoas praticam, mas que de fato assim, não existe lógica em você seguir com isso, uma vez que você sabe que se você está pagando imposto é porque você está ganhando dinheiro. Perfeito. Eu acho que existe a outra Isso é ótica uma frase que a do gente meu pode sogro. olhar. Meu sogro fala isso. Só Tá paga pagando imposto? quem ganha dinheiro. Tá faturando. Exatamente. Mas dentro do que você falou, Adriano, eu vou dar um exemplo prático para eles entenderem, né? Para ser um exemplo que a gente pode entender. Eu quero digitalizar minha clínica. Eu quero comprar um CAD/CAM, um sistema Serec ou qualquer outro desses aí. E às vezes nós estamos falando de valores assim que para nós, na classe média, de R$500 mil, tudo. Pô, como é que eu vou arranjar isso? Mas eu não tenho capacidade nem fluxo de caixa para conseguir comprar esse equipamento que eu gostaria muito de ter e acho que posso alavancar a clínica com isso. Pronto. Muita gente não sabe, mas nós temos direito a várias linhas de crédito, principalmente no Banco do Nordeste, que tem um fundo chamado FNE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, que é nosso, que tem um juros diferenciado, né, feito diretamente é um comitê formado pelo Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, no caso, Ministério do Planejamento e, se não me engano, o Presidente da República. Então, esse fundo que está aqui, se vocês, aqui o pessoal da Bahia, se acostume a ver em alguns lugares, por exemplo, em restaurantes ou às vezes em algumas obras, você vai ver uma placa do Banco do Nordeste assim, esta obra é financiada pelo FNE. Pois é, você sabia que o dentista pode pegar o FNE e que o juro dele é muito mais baixo do que o juro de mercado? E aí eu vou dar uma experiência prática que foi conosco, quando nós compramos o sistema Serec. Na época, 2012, por aí, o juro é 2% ao ano. Olha que loucura. Que era juros de europeu, digamos assim. Adriano, nós pagamos a máquina o projeto foi pagar em 5 anos, nós pagamos em 4. Ela se pagou porque o faturamento... Ela mesma gerou o fluxo. Exatamente, o fluxo dela. O que a gente... Na época, eu até me lembro desses números. Nós pagávamos de laboratório em torno de R$8 mil. A prestação da máquina era 5 e alguma coisa. Então, bom, se a gente pegar tudo que a gente manda para o laboratório e jogar para a máquina vai pagar o próprio boleto. Economia direta. Só que aí tem uma questão. Então, como é que a gente viabilizou a compra dessa máquina? Então, nós fomos no Banco do Nordeste, na época eu tinha mais 2 sócios, um deles era muito sério, não vai conseguir, não tem isso, não tem aquilo, e eu já insistia para a gente fazer as coisas sempre por dentro. Pronto. Quando chegou lá no consultor, ele perguntou, deixa eu ver o faturamento de vocês. Nós tínhamos as notas, porque a gente já vinha fazendo um trabalho de fazer o faturamento por dentro. Regularização total. Porque o banco chega lá e pergunta, você fatura quanto? Se eu chego lá e digo que eu só sonego, eu só tenho caixa 2, eu não tenho faturamento efetivo. Você não tem credibilidade junto ao banco para ele poder te dar facilitações. Pronto. Moral da história, vamos resumir, 4 meses, dinheiro no caixa, Serec funcionando, em 4 meses. Então, um negócio assim inacreditável. E tem mais. Com o crédito que eles deram, ainda deram um pedaço em giro. Foi engraçado porque se a gente aplicasse aquele dinheiro que estava no banco, no sistema normal, Perfeito. Era maior do que o juro cobrado. Então a gente pagava com o que estava rendendo, pagava o juro que estava. Então começamos a antecipar as prestações. Por isso pagamos em 4 anos. Conseguiu reduzir. Mas por que foi possível? Porque existia um livro caixa por dentro, com notas fiscais lançadas, que a gente conseguiu comprovar o faturamento da empresa. Que validava vocês como uma empresa e dentistas legais perante a situação de cenário real. Exatamente. Então, a gente às vezes só critica, né, o governo, mas o governo tem opções para quem realmente quer empreender, desenvolvendo o país, desenvolvendo a localidade, que é isso que a gente às vezes não entende. Então, existe sim. Aqui nós temos a agência de fomento nossa, aqui da Bahia, que me faltou o nome aqui agora, mas eu lembro já. Mas o Banco do Nordeste é um deles, o BNDES é outro, e existem outros, privados também tem, e você faz aquele jogo do que é mais barato, do que é melhor para você. Então, o que isso tem a ver com o livro caixa? A ideia é você pagar menos imposto, mas de forma legal. Perfeito. Fazendo um balanço entre pessoa física e pessoa jurídica. Isso é uma coisa interessante. O que é? Traduza para a gente, Rogério, como é que vocês fazem? Pronto, quem ensinou isso para nós foi o professor Edivaldo Brito, que é um tributarista famosíssimo, né, no Brasil inteiro, ele é baiano, né, já está com mais de 80 anos, foi político, foi prefeito de Salvador, mas ele deu uma palestra para nós e pouquíssimas pessoas perceberam o que ele explicou. E ele disse, eu vou ensinar para vocês uma forma de vocês economizarem de forma legal. Então, tudo que você gastar, você vai colocar lá no livro caixa.
Aí você vai até aqui X. Pronto. Aí a sua receita subiu. Aí quando ela empatou aqui, você colocou aqui, a partir daí, você está no 0 a 0 de pagar imposto, aí você solta a nota pela pessoa jurídica. Então, se você tem esse controle do que entrou e do que saiu e faz esse jogo, Adriano, ou você não paga quase nada de imposto, claro que não pode ser negativo, Claro. ou você, em certas situações, tem direito até à restituição, dependendo de como sejam algumas coisas que você pagou. E muita gente não faz esse jogo porque não tem um controle. Até você comentava comigo, nem todo mundo tem um controle do que entrou e do que saiu para entender perfeitamente o que ele pode deduzir ou não. Perfeito. Mas eu fiz isso por quase 20 anos, ensinado por Edivaldo Brito. Né? E na época eu tinha um dos sócios era muito perspicaz nessa questão tributária e foi quem me ensinou muita coisa. Perfeito. Porque eu não tenho nenhuma especialidade nisso, mas de curioso acabei começando a entender como é que a coisa funcionava. E isso, claro, caiu muito o imposto que a gente pagava na pessoa física. Muito. Em muitas situações até para zerar. Que perfeito. Esse imposto. Então, no final das contas, eu posso entender claramente que no livro caixa a referência entre despesa e receita, quando a gente está falando aqui de faturamento bruto Isso. vendido na empresa. Exatamente. Isso. Perfeitamente. Ou seja, aqui a partir do momento que eu igualei, eu faço isso 100% pela minha pessoa física na declaração, junto ao meu próprio contador avisando, olha, eu estou realizando um modelo de livro caixa, onde o meu objetivo é fazer o igualar de despesas e, naturalmente, a minha receita considera faturamento bruto, o que naturalmente vai me permitir aqui, a partir desse momento, gerar pela minha jurídica o restante do imposto. Pronto. Perfeitamente. Porque você vai pagar menos imposto. Aí você, pronto. O que você falou foi muito bem resumido, porque você sai da alíquota do 27,5% e você vai pagar em cima do seu modelo jurídico. Por exemplo, vamos dar um exemplo do lucro presumido. O lucro presumido, se não me engano, ele presume para 32%. Acho que é mais ou menos isso. Mas tem outros modelos dentro do lucro presumido que são mais vantajosos do que esse. Então, isso reduz. Quando você fala isso para uma pessoa de planejamento tributário, um contabilista ou um advogado tributarista, ele vai entender perfeitamente e monta todo o desenho para você pagar muito. Eu estou falando, Adriano, vamos para ser mais prático para as pessoas entenderem. Eu estou falando a vocês, dependendo de um faturamento médio, de uma economia anual de 80 a 90 mil reais. Isso é a viagem no fim do ano. Total. Isso é a possibilidade que você tem de trocar de carro, se for o caso. Total. É um investimento que você pode fazer, é uma entrada de um terreno ou alguma coisa, uma reforma dentro de casa. 80, 90 mil reais. É muito dinheiro só em economia de impostos. E legal. Totalmente Esse legal. É o ponto importante. Totalmente legal. Eu acho que só o ponto de atenção que a gente tem que ter aqui tem muito a ver com um fator X. A partir do momento que eu não tenho um real controle sobre despesa e essa receita chamada faturamento bruto, ou seja, o total que eu vendo do meu processo mês, eu naturalmente tenho uma impossibilidade de trabalhar com livro caixa. Não tenho dúvida. Porque se você erra nisso também e dá um vacilo, muitas vezes vem a Receita Federal e te pega numa situação dessa, você passa por situações que serão totalmente desconfortáveis. Então, é uma prática comum de mercado, existente até o atual momento, com total condição da gente realmente economizar imposto de maneira legal, porém com alguns cuidados também. Correto. E os cuidados que eu digo também, inclusive, das mudanças tributárias que existem, que agora em 2026, inclusive, está com uma previsão importante de mudança. Eu vou citar uma delas. Então, o que você está falando é importante, a partir de 2026 muda um monte de coisa, mas esse ano nós tivemos a entrada do Receita Saúde. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente fazia essa jogada no final do ano. Então, por exemplo, muitos dentistas faziam isso, até os contadores ficaram até meio chateados que não, isso aí não está certo, que é você recolher o carnê-leão todo mês. Mas era possível não recolher, para fazer esse jogo que eu falei do balanço, para averiguar as coisas no final do ano. A Receita, por exemplo, comigo, ao longo de 34 anos, nunca reclamou. Sim. Desde que eu pagasse o imposto no fim do ano devido. Se você paga mensalmente, provavelmente ou você vai ter direito à restituição se pagou a mais, ou você vai ter um impacto menor no final do ano, que é uma forma de pagar parcelado. O que a Receita fez? O que é a Receita Saúde? É a oficialização do que eu acabei de dizer. Perfeito. Então ela disse assim, bom, agora eu não quero mais assim, eu quero que você faça o recolhimento mensal
é uma aproximação da nota fiscal. Porque a nota fiscal a nota fiscal de serviço, você emite na hora. Perfeito. Para o paciente quando ele faz o pagamento do seu serviço odontológico. Então, o que aconteceu com a pessoa física? Estava acostumado a dar o recibo no final do ano, depois eu te dou o recibo, que é só por dinheiro no fim do ano. Agora não. Agora você tem até 30 dias do mês subsequente para você pagar o imposto do carnê-leão. Se você não fizer isso, vai incidir multa em cima. Multa e correção. Então, eles oficializaram para evitar esse postergar do Exatamente. Ele vai entrar logo. Ah, mas então ficou ruim. Não necessariamente. Porque se você paga mais, se você conseguir fazer aquele controle que eu disse, a única coisa é que você não vai poder, você não pagava antes. Perfeito. Provavelmente você vai ter que pagar primeiro, depois fazer o controle, e quando o livro caixa alcançar uma diferença, o que vai acontecer? Você vai ter crédito a receber, e vai declarar dessa forma, e a Receita vai te restituir. Perfeito. Então ele vai voltar no ano seguinte. Então, só tem essa desvantagem. Antes a gente fazia tudo junto para o final do ano. Perfeito. Agora a gente vai fazer mês a mês e pode ser... O que gera mais controle. Gera mais controle. Pode ser que eventualmente você pague mais imposto, mas você vai ser restituído, porque a lei já fala isso. Agora, pensando na prática, Roger, isso é algo delegável para alguém dentro da empresa ou você deve fazer? Tranquilamente. Com os softwares de hoje, por exemplo, quem usa, vamos citar um software de mercado, tem vários outros, o Easy Dental. Okay. O Easy Dental tem entrada de notas, ou seja, se você comprou alguma coisa para trabalhar, e isso é importante também dizer, o que é dedutível? Tem vários itens, mas o mais comum para o livro caixa pessoa física é tudo que você compra para trabalhar. Resina, implante, todas as notas que você tem de dental, laboratório, tudo isso é para trabalho. Portanto, ele é dedutível do imposto do livro caixa. Ok. Então, tudo que você comprar, a secretária vai lá e chegou nota tal, rapidinho. Quanto foi? É literalmente o controle de despesa dental real. tal. O que é uma despesa que não poderia entrar no livro caixa? Aí tem várias. Tem algumas que as pessoas confundem e outras que eles não sabem. Condomínio pode. Ok. Aluguel pode. Deixa eu ver o que mais, assim, que é mais comum. Laboratório pode. O que não pode? Outras despesas paralelas, por exemplo, compra de livro, que não é direta ao consultório. Não, porque é despesa de educação, então não é direto ao consultório, não pode. Curso não pode. A mesma coisa, a educação também não pode. Então, agora, tudo que é para trabalhar diretamente na odontologia, sim. Perfeito. Sim. Ou seja, despesas diretas ligadas ao consultório, nós temos direito de colocar dentro do livro caixa. Isso. Receitas geradas pelo consultório, nós temos que fazer esse contrabalanço, que tem que estar sempre a receita acima dessa despesa ou o mínimo igual, para poder igualar isso, para que depois esse excedente de faturamento que passa da despesa, a gente faz essa emissão das notas por pessoa jurídica, que pode ser ela simples nacional, pode ser ela lucro presumido ou lucro real. Dentro dessas modalidades convencionais, a prática mais comum de um dentista estar inserido é no Simples Nacional, por algumas vantagens, inclusive de impostos também. É, verdade. O Simples a vantagem do Simples hoje é para quem tem folha, por causa do INSS, por causa da tributação do INSS. Então, por exemplo, quem tem mais de 4 funcionários, provavelmente o Simples é mais negócio. Estou especulando, na verdade. Tudo depende do faturamento, exato, do faturamento. E tudo depende ali naturalmente da quantidade de funcionários, mas a melhor pessoa para instruir isso, de fato, é o contador. Exatamente. O contador bem instruído e bem informado, ele vai conseguir te orientar. Eu me lembro algumas coisas de cabeça. Então, por exemplo, lucro presumido. Até 3 milhões e 600, se eu não estou enganado, é uma opção que você tem, que, por exemplo, é a minha hoje, é o lucro presumido. No lucro presumido, você tem uma outra modalidade que era exclusiva para alguns setores da odontologia, mas hoje já foram ampliadas, que é o lucro presumido hospitalar, empresarial hospitalar. O que é isso? A lei permite uma alíquota diferenciada para quem lida, por exemplo, com cirurgia, periodontia, com implantes. Ele considera que é uma atividade de cunho hospitalar, mesmo sendo em nível ambulatorial, mas que ele reconhece como cunho hospitalar. Aí, o que quer dizer isso na prática? Na prática, você sai de 32%, que eu tinha comentado, para 8%. É exatamente o que eu estou hoje. Quando a gente descobriu isso, e veja como são as coisas, a lei estava lá, só ninguém contava para a gente. Então, isso já tem mais de 15 anos que eu estou nesse modelo. Foi um bate-papo com um paciente que era advogado tributarista e disse, mas vocês estão pagando errado, estão pagando imposto. E a gente começou a perguntar, mas por quê?
Vocês estão dentro do hospital e não pagam o hospitalar? Mas a gente não sabia o que estava falando. E houve um escambo, uma permuta. Ele disse, eu faço a consultoria para vocês e vocês me dão o tratamento. Não foi todo, mas abateu um pouco. E completamente legal. Entramos com um processo administrativo na Receita Federal. Perfeito. Aceitou de primeiro, em 60 dias chegou a resposta, não, está tudo certo. E isso não se restringe só porque o seu consultório está no hospital. Não. Isso é uma prática comum que pode ser estendida a todo dentista. Exatamente, que esteja naquele parâmetro e que faça a execução de serviço nos modos que eu falei. Isso, inclusive, tem as alíneas que permitem isso. Os contadores têm a obrigação de ir atrás da lei e ver se o enquadramento está correto. Perfeito. Mas Ou seja, a fonte de informação para a aplicação desta modalidade é diretamente com a contabilidade. Exatamente, isso. E aí, Adriano, olha o que acontece. Nós, de novo, estamos falando de um valor significativo. Se você tiver pelo mínimo, por exemplo, do salário de previdência e projetar isso para um ano, para uma clínica, eu já vi esses estudos feitos assim em 24 meses. É assustador a diferença. Nós estamos falando outra vez, de valores de 80 mil, 70 mil, 100 mil reais no seu bolso por ano. É muito significativo. É muito significativo. Muito. Então, aí só vale a pena se você estiver nessa faixa que eu falei, acho que entre 1.200.000 e 3.600.000. Se não me engano, está por aí. Então, o lucro presumido rivaliza muito com o Simples Nacional nesse aspecto. Perfeito. Ou seja, em certos momentos o Simples Nacional é mais caro. Então, aconteceu isso com algumas empresas, até que eu sou sócio também, né, junto com minha esposa, e a gente fez uma adequação com a contabilidade dela, na verdade, e ela fez esse estudo planilhado, e ela ficou assustada quando viu. A quantidade de imposto que ela estava pagando excedente sem necessidade. Aí o que aconteceu? A minha esposa, a atividade dela é harmonização orofacial. Em tese, estética não está enquadrado, mas o sócio dela sou eu. Então eu sou cirurgião e implantodontista. Então o que aconteceu? Através de mim, nós pleiteamos e a Receita aceitou de primeira. Perfeito. E ela teve o benefício fiscal de diminuir ali. Qual seria o critério central de usar esse benefício hospitalar? É ter a especialidade em cirurgia. Isso. Cirurgia, periodontia, implantes, ou seja, quando você realmente justifica. Cirúrgico. Exatamente isso. Perfeito. Ou seja, basta ter um sócio no contrato social que permita com que isso tudo ocorra. Isso. Da mesma forma como o mesmo benefício aconteceu na minha clínica atual, os outros 2 sócios eram protesistas, mas foram beneficiados através da atividade que a gente fazia. Perfeito. Porque a PJ, que é quem emite o imposto, anota, exatamente, e faz toda a regulação do imposto, naturalmente tem o sócio cirurgião. Tudo dentro da lei. Perfeito. De forma legal e documentada, o que permite à empresa pleitear créditos nas agências de fomento. Então, turma, acho que no final das contas, um dos principais pontos de atenção que nós temos é a falta de informação muitas vezes nos causa prejuízo direto. Muito prejuízo, real. E ter uma boa contabilidade com informações importantes para que nós possamos, de fato, economizar e usufruir da boa odontologia pagando o mínimo de imposto possível, porém legalmente, é o caminho certo. Isso. E é isso que a gente tem que buscar. Eu vou mais uma vez fazer uma analogia, Adriana, essa operação de 2013, que isso me chamou a atenção. Em 94, entre 94 e 97, se não me engano, o governo Fernando Henrique Cardoso foi quando se dissociou o salário-previdência do salário mínimo. Era uma forma de você não quebrar a Previdência, porque você aumentava o salário mínimo, aumentava muito a despesa da Previdência. Então, naquele momento, não vou dissociar isso aqui. Até falam, o governo seguinte foi o governo do PT, de Lula, Perfeito. o Lula 1, Lula 2, e ele pegou esse benefício e conseguiu, o salário mínimo chegou a $300, que tinha essa referência. Então, aquilo cresceu e houve uma distribuição de renda. É fato que aconteceu aquilo. Mas o que é que eu quero dizer? Quem preparou o terreno foi Fernando Henrique Cardoso, foi o governo anterior. Quando houve essa dissociação, foi que na lei colocaram, a partir de agora, 20% dos autônomos, ou seja, dos contribuintes individuais, você vai recolher 20% do salário de previdência para a previdência. Obrigatório. Não, muita gente achando, é facultativo, não quero. Não é, não quero. Você tem que pagar. Perfeito. Se você não pagar, você vai sofrer operação. Então, quando houve a operação, e aí que eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, é o seguinte: eu liguei para alguns contadores de amigos meus que vieram com aquela cartinha dizendo que ele estava notificado. Mas, rapaz, me diga uma coisa, por que você não recolheu o imposto? Não, é porque nunca cobraram.
Então, a resposta... Mas, Adriano, o que me chamou mais a atenção era de um amadorismo. Eu digo, meu Deus, que contabilidade é essa? Eu não estou acreditando, o cara não lê a lei. Então, aquilo me assustou muito. E não foi um só, não. Foram vários. Foi tão curioso que eu escaneei. Eu tenho essa carta até hoje, dessa fiscalização do INSS, porque o pessoal esqueceu, foi evoluindo, como eu falei, a parte de informática, os computadores. O INSS unificou com o imposto de renda. Então, olha o que acontece. Como é que o cara é pego, cai na malha fina? Ele declara tudo direitinho, mas não recolheu o INSS que eu falei, o 20%. Tem para quem faz seu próprio imposto de renda, e tá aí um exercício que eu recomendo, fazer o seu próprio imposto de renda. É um aprendizado absurdo, porque para entender o que acontece. Tem uma tabelinha lá que ele fala assim, quanto foi o livro caixa? Receita do mês de janeiro. 30 mil reais, beleza, 30 mil. Aí na outra coluna, e a Previdência, aí você tem que dizer, aí você não paga. O que é que você faz? Bota o número lá, você está mentindo para a Receita Federal. Sim. Porque ela sabe que se você ganhou 30, você tem que pagar X na alíquota de 20%. Então ali você se entregou. Você vai botando aquele, ou você põe 0, ou bota o número fictício e não pagou. Pronto, amigo. Você acabou de cair na malha fina. Sim. Porque vai automático. Se não tiver cruzado a informação exata, fechando... Acabou a questão. Não tem apelação. Você vai pagar imposto. E você vai pagar com multa, correção. Ainda tem mais. Que a lei diz o seguinte, ó, essa multa pode chegar a 220%. Que é outra pancada que a pessoa toma. Porque uma coisa é dizer assim, ó, devo, reconheço, quero pagar. Tem que pagar o quê? Isso é uma coisa. Aí ele te dá 50%. Outra é, devo, não reconheço, não quero pagar. Ah, é? Então tá bom. Então é 100%, mais a correção, mais a multa não sei de quê. Quando você vai ver, 220%. Então é péssimo o negócio, péssimo. E é completamente legal para o lado da Receita. Então é uma coisa que eu continuo dizendo, não recomendo Caixa 2 hoje em dia, porque o nível de fiscalização está muito elevado. Perfeito. Só para fechar essa questão do imposto de renda, hoje as pessoas devem saber que existe as declarações pré-preenchidas. Adriano, ainda não está 100%, mas eu já usei nos últimos 4 anos. As modificações que eu fiz foram mínimas. Sim. O que quer dizer o quê? Você vai receber seu imposto de renda para pagar? Já preenchido. Tudo pronto. Amigo, só veja se está certo, assine aqui, pronto. Quem estiver fora da curva, naturalmente vai sentir diretamente porque a Receita vai cruzar. E a outra coisa que eu digo é o seguinte, olha, eu sei que às vezes o assunto parece chato, mas levando para o lado da cidadania, você começa até, digamos assim, a se valorizar mais como cidadão, como brasileiro, como uma pessoa que contribui para a economia do Brasil, para empregar gente, para você estar no setor produtivo. Quando você começa a entender, não é só a questão de aquele imposto é para alguma coisa. Então, um ponto que eu acredito aqui que faz muito sentido, no final das contas, é a gente usar todas essas munições de informações que nós temos para questionar os contadores. Correto. E isso traz para a gente a identificação se eles são as pessoas corretas para estar nos assessorando ou se, de fato, a gente precisa fazer uma mudança adequada para esse cenário. Porque isso é importante, porque por muito tempo seria aquela pessoa burocrática que você simplesmente paga um salário mínimo no final do mês, ele te manda umas coisas para você pagar e pronto. Não é só isso hoje em dia. Justamente por causa dessa questão da mudança da tributação, então você tem que explorar quando o cara está bem informado e ele realmente quer te ajudar a você pagar menos imposto de forma legal, mas tranquilamente você vai provocar ele e vai questionar ele, e por isso você precisa entender alguma coisa, para que ele te dê as informações que reduzam aquele imposto de forma legal. E aí aquilo que a gente estava comentando, Adriano, que é ainda estimulando as pessoas a fazer as coisas por dentro, porque isso tem muitas vantagens, né? Então a pessoa aparece e vai ter acesso a vários benefícios, né, econômicos e bancários que jamais imaginou que poderia ter. Perfeito. E Roger, diante desse cenário aqui, dessa explicação, quero trazer a você o agradecimento pelas explicações claras e que naturalmente traz para a gente uma extrema munição para que a gente seja um questionador com o nosso contador. Porque, mediante das possibilidades e cenários que nós temos, questionar a contabilidade e ter dele a devolutiva de que temos vantagens fiscais e menos contribuição fiscal traz para a gente um movimento de vantagem financeira. Perfeitamente. E já eu estava falando para você,
Não é uma coisa que você vai receber, você já recebeu, já está no bolso. Só que você só precisa entender e clarear essa contabilidade para você entender que você economizou. E economizar é dinheiro do bolso. Show de bola. Valeu. E tamo junto com isso daqui. Muito obrigado a você, muito obrigado aqui em nome da Optical, para que a gente possa contribuir com todos com a odontologia mais rica e mais próspera. Claro, com certeza, Débora. Muito obrigado pelo convite, sempre estarei à disposição. Maior prazer estar aqui com você, maior prazer de colaborar com a Optical e tenho muito orgulho de ter visto essa empresa começar a nascer e hoje está fomentando a tão boa odontologia, a excelência da odontologia. Então a Optical é uma das representantes dessa excelência da odontologia. Obrigado a você. Obrigado, querido. Show.